Embora possa parecer estranho para algumas pessoas, Oda revelou a árvore genealógica completa do Zoro em um SBS, em vez de fazê-lo na história principal. Essa é uma daquelas seções entre os capítulos reais em um volume de mangá. Eu sei que algumas pessoas não gostam quando Oda divulga informações tão importantes fora da história, mas como veremos, o SBS ainda deixa espaço para algumas revelações legais na história principal do mangá. Vamos dar uma breve olhada no SBS antes de realmente entrar nos detalhes e nas loucas implicações do pai do Zoro e seus poderes. Os avós de Zoro eram Horonoa Pinzo e Shimoifuro, que era a irmã mais velha de Shimoi Ushimaru. Por causa de sua aparência semelhante, do fato de Ushimaru também ser um espadachim talentoso e ser descendente do deus da espada e sósia de Zoro, Shimoi Ryuma, muitos pensavam que Ushimaru era o pai de Zoro. No entanto, ele era, na verdade, seu tio-avô, como revelado neste SBS. Voltaremos à importância dessa revelação em breve, pois ela destruiu uma teoria muito popular sobre o pai de Zoro na comunidade. Continuando, os pais de Zoro eram Horonoa Arashi e a filha de bandidos chamada Terara. Juntos, tiveram Roreno e Shouro. A mãe, Terara, cujo nome significa terra, morreu de uma doença, enquanto Arashi morreu em uma batalha contra piratas. Agora, antes de avançarmos mais, deixe-me mencionar a teoria prevalente sobre o pai de Zoro que foi desmentida por este SBS. A teoria afirmava que Ushimaru era o pai de Zoro e que Ushimaru era o almirante Green Bull. Muitos apontaram o que achavam ser pistas dessa conexão, como o fato de Ushimaru, embora agora tenha revelado o cabelo azul, ainda usava uma roupa com um touro verde. Isso, por si só, é uma grande coincidência. A teoria ia além, sugerindo que Fujitora e, por extensão, Ryokugyu, Green Bull, pareciam vir de Wano. Dado que esses poderosos personagens vieram de fora do sistema da Marinha, ao contrário dos almirantes anteriores, era provável que viessem de Wano, um lugar fora do controle do governo mundial. O SBS revelou que Ushimaru não é o pai de Zoro, o que levou as pessoas a abandonarem a teoria do Green Bull como pai. No entanto, será que há mais do que se vê aqui, e é cedo demais para desistir da teoria de que Green Bull é o pai de Zoro? Sim, Ushimaru não é o pai de Zoro, e sim, Green Bull provavelmente não é Ushimaru. Mas é exatamente por isso que Green Bull ainda pode ser o pai de Zoro, apesar de agora sabermos que Ushimaru não pode ser, já que ele é o tio-avô de Zoro. Como podemos levar em consideração as informações do SBS de Oda e ainda argumentar que Green Bull é o pai de Zoro? Bem, para começar, aceitamos que Horonoa Arashi morreu, mas de uma maneira estilo a Princesa Prometida, onde ele ou morreria apenas para mudar sua identidade e se tornar o temido pirata Roberts. Honestamente, nem precisamos procurar fora de One Piece para um precedente disso. Pensem como o pirata Kuro falsificou sua morte e assumiu uma nova identidade, ou como Sabó, pensado como morto, perdeu suas memórias e esqueceu de Luffy. Se Oda trouxesse de volta o pai de Zoro, um personagem supostamente morto, definitivamente não seria a primeira vez, e provavelmente receberia ainda menos críticas do que o habitual porque foi revelado em um SPS, não na história principal real, e, neste caso, faria muito sentido. Pensem como ele desenvolve outros personagens e seus pais. Pensem em Sanji, cujo pai é um vilão, mas especial, no pai de Usopp, especial, no pai de Luffy, muito especial, e todos eles estão vivos. Oda nunca hesitou em dar aos seus personagens mais importantes pais importantes, sem mencionar pais vivos que ainda têm agência no mundo de One Piece. Até mesmo para Shanks, está ficando cada vez mais aparente que Sentef Glangarlin é parente de Shanks, se não for seu pai direto. Pensem em Ace e Roger, e a lista continua. Em uma série como essa, é provável que o pai de Zoro também seja algo importante e até mesmo volte a desempenhar um papel na história, assim como todos esses outros pais. Considerando o quão importante e forte Zoro é, não consigo imaginar a história de Arashi sendo apenas uma nota de rodapé em um SPS, dizendo que ele morreu em uma batalha contra piratas. Isso simplesmente não é o modo como Oda faz as coisas, especialmente para seus personagens mais aclamados. E lembre-se, assim como Zoro, Arashi era descendente do deus da espada Ryuma, Ushimaru era seu tio e seu pai também era um espadachim. Portanto, é muito improvável que ele tenha caído tão facilmente como este SPS faz parecer. Independentemente de ele ter perdido a memória como Sabó ou se ele é um pai mau como Jude dos Vinsmokes, estamos argumentando aqui como Arashi pode ter morrido apenas para assumir uma nova identidade, a de Aramaki, e ele até conseguiu manter as 3 primeiras letras de seu nome. Um dos significados da palavra Aramaki é o cobrir, e poderia ser que ele está encobrindo sua verdadeira identidade, a de Arashi. Agora, vamos analisar todas as pistas de que Green Bull é o pai de Zoro, e há muitas, incluindo algumas novas e até mesmo aquelas que serão abordadas no próprio SPS. No entanto, não precisamos descartar as pistas antigas. Por exemplo, Arashi era filho da irmã do homem que usava um touro verde em sua roupa, ou seja, não precisamos abandonar essa enorme coincidência de que os touros verdes podem ser uma coisa de família passada de uma geração para a próxima. O fato de os almirantes serem chamados de Green Bull ainda pode apontar para isso sendo o pai de Zoro. Além disso, ao contrário de Ushimaru, foi revelado no anime que Green Bull tem cabelos verdes. Claro, muitos outros personagens têm cabelo verde e, obviamente, não estão relacionados a Zoro.
Não estou dizendo garra, ambos têm cabelo verde, então eles têm que ser parentes. No entanto, quando combinado com tudo mais que mencionei e vou mencionar, isso apenas fortalece o caso de que Greenbull é o pai de Zoro. Muitas pessoas na comunidade sentem que Greenbull é originalmente de Wano, o que faria sentido para ser o pai de Zoro também. Então, aos poderes de Greenbull. Se Greenbull, como você se lembrará, a esposa de Arashi se chamava Terra, que significa terra em vários idiomas. Já que os poderes da fruta da floresta de Greenbull o tornam um humano da floresta, relacionado à ideia de Terra e a Terra, parece ser mais uma indicação de Oda sobre sua verdadeira identidade. Além disso, há inúmeros paralelos entre Zoro e Greenbull. Assim como Zoro, Arashi tinha espadachins em ambos os lados de sua família, então é provável que ele também fosse um espadachim talentoso por conta própria. Embora ainda não o tenhamos visto usar, Greenbull tem uma katana tipo Shirazaya em seu quadril. Deve ser mencionado que Greenbull, apesar de toda a expectativa, parecia ser bastante subestimado em Wano. Pelo menos quando consideramos o que aconteceu depois que ele lidou rapidamente com os Beast Pirates. Ele teve problemas com os restantes dos Vermes Vermelhos, Momo e Yamato, e depois fugiu quando Shanks disse a ele para ir embora. Lembre-se de que esse cara tem uma recompensa de 3 coroas, ou seja, uma recompensa de 3 bilhões, como os outros almirantes, Garp e até Luffy. A explicação mais óbvia para o porquê de ter sido subestimado contra os Vermes Vermelhos, Momo e Yamato é provavelmente porque ele não ficou sério antes de Shanks interrompê-lo, e, na minha opinião, a espada é provavelmente a prova disso. Provavelmente, ele usa sua espada quando está dando tudo de si. Se ele é o pai de Zoro, é provável que seja um mestre com essa espada. E, a propósito, essa katana em si é mais uma indicação de suas origens de Wano. Muitos também mencionaram o paralelo entre as introduções de Zoro e Greenbull. Zoro foi apresentado como alguém que quebrou seu jejum porque uma garota lhe deu comida, enquanto Greenbull é apresentado como alguém que não come há 3 anos, mas comerá se uma garota o alimentar. Esta é uma das minhas partes favoritas, porque é hilário. Zoro foi chamado de a cabeça de musgo por Sanji várias vezes, enquanto Greenbull praticamente tem uma cabeça literal de musgo quando se transforma em sua forma gigante de humano da floresta. Quer dizer, ele claramente merece o título muito mais do que Zoro. E como não lembrar de todos os insultos de Sanji quando o vemos em sua forma de humano da floresta? Eu sei que, se você é fã de One Piece, não preciso te contar sobre o amor de Zoro por bebidas, então só vou apontar que Greenbull também ama. Quando ele estava enfrentando os restantes dos Beast Pirates sozinho, ele imediatamente pediu que trouxessem bebida para ele. Ele literalmente absorveu a bebida usando suas raízes. Além disso, Zoro tem um péssimo senso de direção, e quando Sakazuki perguntou a Greenbull onde ele estava, ele respondeu Ono sem pensar na cor verde. Há também uma conexão potencialmente grande que só pude fazer depois que os SPS foram revelados. Ao contrário dos outros almirantes, Greenbull tem uma tatuagem em seu corpo que diz Odobo now living sim, estou censurando isso para o YouTube. De qualquer forma, isso é uma referência a um filme japonês popular e sugere um passado deprimente com uma mulher. Esse detalhe não se encaixa perfeitamente com o que Oda revelou em seu SPS sobre Terara morrendo tragicamente de uma doença e depois Arashi supostamente morrendo em uma batalha com piratas. O que eu realmente amo sobre esse detalhe é que, na minha visão, ele realmente fortalece o argumento de que Greenbull poderia ser o pai de Zoro. Para a maioria das pessoas, os SPS provavelmente destruíram a teoria em suas mentes, pois provou que Ushimaru não era o pai de Zoro. Mas, como tenho dito, Ushimaru não precisa ser Greenbull para essa teoria funcionar. Assim, Ushimaru sendo tio-avô de Zoro e Greenbull sendo Arashi, também conhecido como pai de Zoro, podem ambos ser verdadeiros. Não vou entrar muito na aparente simpatia de Greenbull pelos dragões celestiais e seu respeito por Sakazuki, já que há muitas coisas que não sabemos sobre seu personagem. Muitas de suas ações e palavras parecem contraditórias. Por exemplo, ele parece estar muito próximo de Fujitora, em bons termos com ele em um momento, mas sua ideologia parece mais fria do que a de Sakazuki em outro momento. Enquanto Fujitora parece ser realmente um bom cara, será que 2 personagens como esses realmente se dariam bem? Eu não acho, mas para este vídeo, não acho necessário aprofundar na verdade por trás do que Aramaki está encobrindo, seja isso um encobrimento intencional, amnésia ou se ele se voltou para o lado sombrio devido à tristeza de perder sua esposa. Meu ponto era apenas provar que há muitas pistas de que o humano da floresta Greenbull pode realmente ser o pai de Zoro, Arashi. Para provar isso, não importa se ele acaba sendo um bom ou mau cara, porque vimos com Sanji que só porque você é o pai de um personagem principal, não significa automaticamente que você é um cara bom. Mas me avise se você está convencido ou pelo menos concorda comigo que há um forte argumento para o pai de Zoro ser, na verdade, o almirante Greenbull, mesmo depois que o SPS foi revelado. E se você gostou deste vídeo sobre o pai de Zoro e seus poderes, ative o sininho para não perder vídeos semelhantes. Até a próxima!